Amigos, estamos hoje aqui no restaurante Vila Pia, do amigo Carlos, que representa um dos maiores pontos de gastronomia, de lazer do Rio Timbó. Nesse entardecer do crepúsculo, do pôr do sol, que nos encoraja. E juntos vamos aqui pensarmos que uma paulista vai vislumbrar com um Pernambuco de mudança e uma paulista próspera com você. Um feliz ano novo, muita paz, muita saúde e fica com Deus. Paulista é um pedaço da minha vida, um pedaço do meu coração. Paulista mandou me chamar, Paulista mandou te chamar, Paulista mandou nos chamar. Boa noite, amigos. Estamos de volta mais uma vez com esse bom e excelente programa do Café com Nena, junto com uma das pessoas de maior nível de conhecimento da região, no campo político, no campo profissional, oriundo de uma família das mais importantes, a família Chacon. Chacon, que tem extensão até Igaraçu. Amigo Marcos Chacon. Marcos, mas antes de você se apresentar, vamos brindar esse café maravilhoso, com sabor de perfume lá da terra de Triunfo, da terra de Vinícius Campos, do famoso engenho Caldeirão, que é um grande exemplo que nos dá a oportunidade. Mas, Marco, boa noite. Boa noite. E fico feliz com sua presença. Obrigado, Nena. E gostaria que você se apresentasse aí para a nossa plateia. E você, que está nos assistindo, acesse ao nosso programa no YouTube, inscreva-se e participe. Mande sua mensagem, mande sua pergunta e aqui estamos atentos a atendê-lo. Com você, Marco. Boa noite, Nena Cabral. Obrigado pelo seu convite, né? Aqui aos seus estúdios, tá? E meu nome, como você sabe, Marcos Chacon, né? Devido à família aqui tradicional da região, minha mãe Maria Chacon e Antônio Silvino Paraibano, chegou aqui em 1952, né? Conheceu minha mãe e aqui construiu uma família. Eu, por sua vez, o primeiro filho, né? E estamos aí com a incumbência, né, de eleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro mais uma vez. Marcos, você que corre na sua vez esse sangue político, seu pai, que é um homem de vigor, a quem eu tive o privilégio de conviver, e nós tínhamos transações comerciais com muita segurança, com muito respaldo, com muita garantia e com muito prazer. A quem eu amando lá, no outro hemisfério, no outro plano espiritual, um abraço para meu amigo Antônio Silvino. As melhores joias que eu tenho até hoje foram adquiridas a Antônio Silvino. Marcos, na sua concepção, nós todos brasileiros que vivemos uma transição passada de um governo ou de uma continuidade de governo e passamos para uma nova dinâmica, um novo comportamento político desse governo que aí está. Como você avalia os governos passados que apresentaram os índices satisfatórios no campo social? É inegável que o ex-presidente Lula não implantou um governo com grandes índices de satisfação no campo social, mas também teve um desencontro dos mais traumático no campo moral. E qual é a maior inconveniência do campo político hoje e como você vê o cenário nacional, o cenário estadual e o cenário municipal, não só de Paulista, mas da região? Veja bem, Nena Cabral, o que eu vejo que nós, hoje de direita, né, como eu sou de direita... Nós, né, somos de direita. Nós somos de direita, claro. Eu vejo o seguinte, temos aí uma nova política com dinamismo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? E se nós formos falar do passado, que hoje não é viável, ninguém vai tirar aquela mancha negra que a esquerda implantou no nosso país, inclusive em universidades, certo? E na própria vida do cidadão, né?
que hoje você vê o seguinte, a troca de valores, né? A troca de valores. Hoje nós temos um presidente que se preocupa muito com resgatar a família, né? O amor à pátria e principalmente amor a Deus. Mas nessa concepção de avanço social, de avanço da economia, da estabilidade socioeconômica, do desenvolvimento, como é que se dá para fazer essa interpretação do ontem para o com hoje? Eu acho que é muito simples, Denda. Os programas sociais hoje, certo, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, do governo federal atual, são mais transparentes, né, do que governos anteriores, né? Hoje você vê, nós tínhamos um Bolsa Família de R$70, né? É insignificante para uma família. Hoje, o nosso presidente, o governo federal hoje, passa a criar o Auxílio Brasil com a renda mínima de R$400. Né? É uma grande partida. Lógico, o que é que acontece com isso? Poder aquisitivo para a classe mais carente, né? Sem contar com outros avanços na área da infraestrutura, né? Como você sabe, né? Pontes que estão sendo feitas, a transposição do Rio São Francisco, que hoje é uma realidade, né? E a nível nosso, a nível de Estado, né? O governo federal está se empenhando dia a dia. É uma grande conquista, todas essas obras, por mais de 70 anos, abandonadas. Elas foram reestruturadas, sem ver cor partidária, sem analisar palanque ou sem analisar o objetivo político, mas sim o objetivo do bem-estar social de uma população. Aqui, no estado vizinho da Paraíba, do Rio Grande do Norte, tivemos obras que estavam à mercê do tempo, esquecida, totalmente sem ter a avaliação de uma continuidade, comprometendo a própria obra, e lá chegou o governo Bolsonaro e reestruturou a obra, inaugurou e deu direito ao povo a um dos itens mais sublimes da vida humana, que é a água. Eu que tive o prazer, Marcos, junto com o amigo Poroca, lá da Praia de Maria Farinha, com meu amigo de ensinamento, Vinícius Campos, o companheiro Freire, e fomos a Sertânia. E lá eu chorei, mas chorei de alegria. Eu chorei ao ver... eu não chorei, nós choramos. Eu, o Poroca, o Vinícius e o Freire choramos de alegria ao ver o sertanejo ajoelhado e louvando a Deus pela bravura de ver a água jorrar na sua região. O leito dos canais perfurado com uma profundidade de 30 metros dentro da pedra. E ver uma graça divina, porque nós vemos, não foi só a água, foi ver acabado a indústria da seca, a indústria do carro-pipa, a indústria do barreiro, a indústria da cacimba, a indústria do mini açude para enganar ao povo nordestino, que é bravo, nordestino sofrido e amargurado da seca, mas com espírito de luta e de vitória. Então eu parabenizo esse seu conhecimento, Marco. Você é um rapaz jovem, que tem essa coragem, que tem essa bravura, e que está lá em Abreu Lima, que é uma cidade filha de Paulista, que breve vai completar aí os seus 30 anos. 82, 18, 40 anos. 40 anos. 40 anos, no dia 14 de maio, Abreu Lima, Itapsuma e Camaragibe estão aniversariando essa grande independência. Mas falando nesse campo aí, nós temos visto o campo social, e você falou com muita determinação. As salas de aula, a sala da família da casa, ela passou a ser
um palco de duelo, um ringue de briga de jovens, de agressões físicas, morais e, acima de tudo, de comportamento que deturpam a família, a prostituição, os vícios e as drogas. Como é que você vê isso, Marco? Atualmente, a grande dificuldade de nós, eu digo nós, o Poroca, o Marco Chacon, o Márcio de Igaraçu, o Washington, essa reação da atual família, entre aspas, né? Nós temos um grande dever de resgatar os valores do pai, da mãe, dos filhos em si. Eu dou um exemplo para você. Há anos passados, né, nós tínhamos um professor como um membro da família. E hoje existe um desrespeito em sala de aula, né? Hoje existe um vandalismo, tá? Uma troca de valores. E para isso acontecer essa transformação, não vai ser do dia para a noite. Nós temos que reeleger o nosso presidente e temos que apoiar o candidato que ele vai colocar para comandar a nossa nação também, futuramente. Então, Nina Cabral, é muito... O problema nosso já é de anos atrás, desde da concepção da esquerda dentro do nosso país. Você analisa hoje um aluno em sala de aula, é uma coisa patética. Ele não sabe quanto é 3 vezes 8. Tem que procurar uma calculadora, ou se não, um celular, né? Hoje o aluno, ele não faz uma pesquisa, ele tem tudo pronto no celular, né? Antigamente, da nossa época, eu digo da nossa época, nós temos uma diferença de anos, de poucos anos. Mas você uma década. Você vê que há um tempo atrás, o que é que aconteceria conosco? Era uma tabuada, nós tínhamos o SPB, né? Organização Social e Política. E política brasileira. Isso aí é fundamental. A abertura das aulas era sobre o hino nacional e as orações. As orações, justamente. Então, temos que resgatar isso. A história moral do país, ela se desmoronou pela uma composição de costumes que fugiram à regra do passado. Talvez uma sala de aula hoje, ela traz o ensinamento do consumo de uma droga, sim, mas não traz a origem do aprendizado maior. E tem uma geração que você me falava ali, Marco, eu fiquei muito surpreso com o seu conhecimento. Você me dizia que uma das classes que mais cresce é a classe dos nem estuda, nem trabalha, nem faz nada, mas está à esquina dos vícios, do consumo e da comercialização das drogas. Qual é a sua leitura desse comportamento dessa geração desencontrada para com Deus e para com os ensinamentos da terra? Como eu te falei, isso é o reflexo de governos passados, políticas públicas, não é? Você vê, governos passados, você vê que pagavam ao aluno para ele frequentar uma sala de aula, que eu acho uma coisa imoral. O Projovem está aí, que foi um fracasso, né? O aluno apanhava esse dinheiro e, no lugar de se aprimorar, eles faziam o quê? Drogas. Ô Marco, eu queria um tempinho seu, porque eu estou ouvindo aqui no ponto um ouvinte nosso aí, um telespectador, um internauta, querendo indagar e fazer algumas perguntas. Boa noite, companheiro. Eu vou passar para o companheiro Eduardo, que nos assessora, que está aí na escuta, atento a você, que vai fazer essa transmissão da pergunta. Boa noite a todos os convidados. Camila, daqui da Vila Torres de Galvão, gostaria de saber qual a sua percepção de Bolsonaro no Nordeste em todo, assim em si, nesse movimento. Você, como bolsonarista de direita, ele, obviamente, é o candidato desse segmento, então eu gostaria de ver como você vê no Nordeste, quando ainda se é predominante esquerda. Veja bem, hoje a visão da direita hoje
está sendo totalmente diferenciada. Por quê? A primeira eleição de Jair Messias Bolsonaro em 2018, nós tivemos uma grande guerra, certo? Um choque cultural. Hoje, com os programas de Jair Bolsonaro no Nordeste, né, o resgate que ele está fazendo com o povo que eu digo é aquele povo do interior, aquele povo sofrido, Nena Cabral. Enganado. Certo? Sendo enganado. Hoje, com toda certeza, o nosso presidente vai ter uma votação bem mais expressiva no Nordeste. Por conta de suas ações. Como você relatou, tá aí a conclusão do Rio São Francisco. Você vê também na área da educação, né, a implementação de uma nova política, de uma nova dinâmica na educação. Verdade, Marco. Você, Camila, que fez essa pergunta da Vida Torre Galvão, eu fico feliz, mas também quero lhe dizer que a classe da política de direita, ela estava adormecida, ela despertou. Mas por que despertou? Porque era aniquilada por forças antagônicas que implementavam um sistema de governo onde existia o assistencialismo doentio do Bolsa Família. O melhor programa, mesmo sendo um programa surgido no governo de Fernando Henrique Cardoso, mas o programa da solidariedade, a Bolsa Escola. Era um programa mais estruturador, onde se cobrava a frequência do aluno na sala de aula e a sua produtividade. Fruto de doutora Ruth Cardoso, esposa de Fernando Henrique, a quem nós temos o mérito. Discordamos do Fernando Henrique, mas ele estruturou e fincou as estacas da estabilidade financeira desse país. E ao passar o governo para os governos de esquerda que pegaram a estabilidade da moeda, R$1 valia $1, e eles destruíram isso. Não sei por quê, não sei por qual razão, mas aí o exemplo de um governo desencontrado que praticou um assistencialismo alto e desestruturou a juventude, a produtividade. Trazendo um exemplo aqui para Paulista, você que é de Paulista e também de Abreu Lima hoje, essa divisa e onde faz lá o Distrito Industrial de Paulista e Paratibe, que dava 140 mil vagas e hoje só dá 5. E você tem esses números que me dizia aqui nos bastidores. Como é que vê aquele parque fabril que se chama hoje Cemitério de Indústria Falida? Você vê o seguinte, justamente é isso, a incompetência de governos, tá, que faliram um dos maiores polos industriais. Você lembra na sua época, nossa época, como prefeito, né, aqui de Paulista, você lembra que nós tínhamos quantas empresas aqui? A Tecanor, a Hering, certo? A Fibrasil. A Fibrasil e outras. A Formplac, a Santista. O que foi que aconteceu? A política em si, o governo, eu vou agora falar sobre o governo estadual, tá? Com os impostos absurdos. ICMS 17%. Aí eu te pergunto, Nena Cabral, por que a Santista saiu daqui para Paraíba? Por falta de incentivos fiscais. Incentivos fiscais. Impostos altíssimos. Entendeu? Então isso aí o tempo que nós vamos ter para transformar tudo isso aí não é do dia para a noite. Nós lutamos por isso. Quem é da direita sabe que cada um de nós aqui queremos um país melhor, um país justo. Nós temos que entender nada contra a esquerda, nada contra partidos políticos vermelhos ou outro qualquer, mas o que nós temos que ver é com a sobrevivência humana, a moralidade pública, o alcance social em todo segmento, quer que seja ele de saúde, quer que seja ele educacional. E precisamos ainda de tudo, Marco, como você bem falava anteriormente, o monopólio dinástico da dinastia de uma família no estado de Pernambuco, mais de 18 anos, que são os Arrais e os Campos, que perde, você me dizia que perdia para o estado de Ceará e está prestes a perder para o estado de Alagoas no campo turismo. Como é que você vê isso, Marcos? Veja bem, eu considero essas famílias a decadência
do estado de Pernambuco. Vamos tomar, por exemplo, o centro do Recife hoje. Nena, nós tivemos ontem Recife Antigo. no Recife Antigo. Quem conheceu o Recife, como eu conheci, a Rua Bom Jesus, A Rua da Moeda. a Rua da Moeda, e principalmente ali a Rua do Imperador. É. É lastimável ver aquelas invasões, o povo dormindo nas calçadas. É esse o governo do PSB? É esse o governo de Paulo Câmara? É esse o governo da família Campos? Não. Não é isso que eu quero para o meu estado. Nós não almejamos o retrocesso social, o retrocesso educacional, muito mais ainda a estabilidade das famílias. É um polo turístico, talvez dos mais atraentes, a Rua Bom Jesus, que foi considerada a terceira rua mais bonita do mundo em função do seu acervo cultural. A Rua do Bom Jesus, que é um polo turístico, onde tem os maiores atrativos e, lamentavelmente, as ruas que têm o entorno do Recife Antigo estão destruídas. E isso é uma falta de governo. Nós temos aí, e comentávamos nós ontem, que o Paço da Alfândega está totalmente paralisado. Uma obra de arte que tinha todo o atrativo desse polo turístico e não foi valorizado. Mas esse domínio dos campos, dos arrais, que fizeram que entre si brigassem a Marília Reis e a viúva com os campos. E não é muito semelhante aqui em Paulista, o atual prefeito Ives, o que foi governo anterior, que briga com o Júnior Matuto, que briga com o Jorge Carreiro que foi vice de Júnior Matuto, hoje é o candidato de Ives, o Robertinho, que foi funcionário de Ives, e hoje é adversário do Matuto. E que confusão danada é isso? O que é que gira? Interesses pessoais, enriquecimento ilícito, domínio público, participação do cenário político. Então, resume-se a que isso hoje? Não, você... Tá? Tem Pedro que ele gostaria de perguntar. Só um minuto. Pedro? Isso. Gostaria de perguntar se acredita que o candidato da direita, o Anderson Ferreira, tem a possibilidade de pleitar o cargo para governo. E se você acredita no desenvolvimento do seu governo mediante a atual administração em Jaboatão. Veja bem, o nosso futuro pré-candidato a governador, Anderson, ele tem uma ampla vantagem, eu digo para vocês, sinceramente, viu, Nena? Mediante os outros candidatos. Por quê? Anderson é família, Anderson não tem nenhuma acusação de corrupção na sua administração em Jaboatão. E recentemente estive em Jaboatão com a inauguração do polo esportivo. Muito bonito. Uma das obras belíssimas, entendeu? E outra coisa, Anderson representa o candidato do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E para frisar bem, viu? Ficha limpa. Isso é muito Além importante. disso, o Anderson, ele tem uma obra das mais sonhadoras do povo do litoral norte, que é o engordamento da faixa litorânea, a recuperação do direito do cidadão, da família, de usufruir de uma única diversão que dá direito a todas as classes sociais, sem analisar raça, credo ou poder aquisitivo, que é o mar, a praia. A praia de Piedade e toda a orla de Jaboatão está sendo recuperada com engordamento. E isso é uma grande obra, é um grande investimento e é uma grande recuperação. Além do mais, que a cidade de Jaboatão é a segunda cidade do estado de Pernambuco em arrecadação e no eleitorado. E o Anderson está dando um grande exemplo. Talvez precisando avançar mais, mas tem dado uma grande envergadura para que os governos passados, porque Jaboatão era semelhante ao que é Paulista ainda hoje. O antro da corrupção, o antro do atraso. Aí no governo do amigo Elias Gomes deu um avanço. E nesse avanço o Anderson absorveu
essa nova linhagem e está dando essa nova roupagem, esse novo conceito administrativo. Parabéns, você, Marco, que tem esse conhecimento e que nós discutíamos muito anteriormente, que difere do Danilo. Não é? O Danilo, que é Do PSB. do PSB do Palácio, lá da viúva, ele tem os seus percalços. Mas nós não estamos aqui jogando pedra a ninguém. Nós falamos em termos de desenvolvimento, em termos de moralidade pública, que retrata este governo aí de domínio de 18 anos que respinga em Paulista. Porque Paulista tem a mesma sintonia lá com o Palácio. Como é que você vê esse governo de Paulista com essa sintonia ao campo do Palácio das Princesas? Veja bem, Nena Cabral, eu sempre falo sobre Paulista como a minha casa, né? Eu amo essa cidade, certo? Apesar de ter nascido em Abreu Lima, que na época... Você nasceu em Paulista. Primeiro distrito primeiro distrito Mais de populoso, Paulista, com maior extensividade. Mas eu vejo com preocupação. Eu sempre falei que Paulista, desde o falecimento do Dr. Geraldo Pio Alves, O melhor prefeito o até melhor hoje. prefeito até hoje, graças a Deus, se tornou uma província. Você vê, Ives Ribeiro teve que vir de Itapissuma e Igaraçu para Paulista, né? Você vê o Rezende, da Paraíba, o SPEC, veio de onde? Santa Catarina. Santa Catarina. Júnior Matuto, de onde? Ele de Recife, lá do Também Jordão. de fora, também, tá? Faltou, Paulista perdeu a identidade. É lamentável isso. Na verdade, a Paulista de ontem, ela vai prosperar e ser a do amanhã. Porque estamos com um quadro altamente desgastado moralmente, um quadro de continuidade que se assemelha ao quadro do Estado. Os Campos, os Arrais, os Matuto e os Ives Ribeiro são semelhantes, porque um briga com o outro, mas tem a mesma discussão, pertence ao mesmo grupo, como diziam meus avós, como dizia seu pai, eu estou dizendo, farinha do mesmo saco. Mas você pode até participar de alguns governos, como eu participei do governo de Ives. Mas com 3 meses pedi demissão, porque eu posso até ser farinha, mas não sou do mesmo saco. E você me dizia muito bem essa história lá de Abreu Lima, que também teve uma continuidade de família, a família Gadelha, o Jerônimo, que foi o primeiro prefeito, depois o Siqueira, depois o Bill Cricri e hoje é o Flávio, que tem segmento. Como é que vê essa continuidade de governo? Veja bem, Nena Cabral, é uma situação preocupante em Abreu Lima. Tá? Eu, como filho natural de Abreu Lima, tá? Eu vejo Abreu Lima como uma cidade tão próxima à capital, mas tão arcaica. Isso na área política. Tá certo? Você vê, os filhos de Abreu Lima, como você conhece, Carlos Alberto, o Cacá, temos o Reginaldo Silva. Reginaldo Silva. Reginaldo Silva. Foi vereador. Ambos ex-vereadores. Todos dois. Não deram a continuidade que deveria ter dado na época, né? A família de Sebastião Gomes de Melo, popular Seu Baixinha. Tinha Baixinha. Né? Que foi um dos vereadores da época, um baluarte na nossa cidade. E hoje eu vejo Abreu Lima hoje um caos político. Né? Pessoas que não conhecem Abreu Lima, não conhecem a necessidade de Abreu Lima. Mas eu quero aqui pedir a você um adendo. O Eduardo está querendo fazer uma pergunta. Eduardo, um momentinho só, que eu quero só dar um dado informativo. Abreu Lima, mesmo com todo esse retrocesso, Igaraçu com todo esse impedimento de crescimento, Itapissuma superaram o Paulista. Paulista perde hoje para Abreu Lima, Igaraçu e Itapissuma. No que se diz respeito à saúde, educação, desenvolvimento socioeconômico, segurança e estabilidade no emprego. Mas Abreu Lima precisa de uma mudança, como Paulista, muito mais ainda. Por quê? Porque estão à mercê de um grupo de continuidade administrativa de gestores que não tem correspondido. E aí a gente
pede ao nosso Pai Celestial a indicação da salvação de todo o país. E quem sabe, com esse grande Messias, Jair Bolsonaro. Eduardo, com você a pergunta. Eu sei que tem grandes internautas. Quero mandar um abraço aí para o Pedro, que fez uma pergunta anterior e nós não mandamos agradecer. Um abraço a você, Pedro, e a Camila. Nayara Paloma, de Engenho Aranguape, está parabenizando o programa, dizendo que ele está bem desenvolvido e gostaria de parabenizar tanto o convidado quanto o senhor. Nós agradecemos a sua preocupação. Olha lá, esses elogios não pertencem a nós. Ela pediu em especial um beijo. O beijo? Um beijo de coração. E queremos a você desejar, não só você só, mas a sua família. E o Marcos tem esse mesmo sentimento. Marcos, um beijo aí para nossa amiga que fez essa indagação e você tem esse amor eterno para o paulista. Nayara, muito obrigado, né? Principalmente por sua atenção aí na nossa entrevista, tá? E peço a vocês, paulistenses, que pensem bem quando forem votar, tá? Analise bem seu candidato, veja se ele não é ficha suja, veja se ele não tem um passado sujo, né? Para vocês colocarem dentro da cidade do Paulista as pessoas que amam Paulista, as pessoas que são uma identidade forte dentro da cidade. O nosso amigo Poroca, que tem um vigor imenso, uma energia assim incansável, ele sempre está aqui no batente, lutando, acreditando e dando a gente essa força, esse vigor. E eu espero que cada um que saiba na escolha, porque toda e qualquer escolha ela tem uma consequência. Nós escolhemos o filho com quem casamos, mas não queremos escolher em que votamos. Votamos por apadrinhamento de amigos, alguns pelos olhos verdes, alguns por indicação de família, de trabalho, e não escolhemos pela vocação, pela determinação, pela moralidade. Mas vamos aí, da vez, ao internauta que está lá do outro lado querendo fazer outra pergunta. Com você, Eduardo. Essa agora é Mônica, ela está perguntando em relação aos jovens, sobre a participação dos jovens na política e também sobre as oportunidades para os jovens. Ok. Mônica, né? Boa Exato. noite, Mônica. Veja bem, o governo hoje federal está preocupadíssimo com a formação, Nina, da nossa juventude. Por quê? Nós temos 16 anos perdidos, né? Governos passados que doutrinaram as nossas crianças que hoje estão aí. Entendeu? O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está com um programa educacional belíssimo. Entendeu? Quanto a isso. Primeiro, vamos voltar a ter disciplina em sala de aula. Tá? Vamos voltar a ter uma matéria como a OSPB. Certo? Vamos ter também a religião em si. A educação financeira. Educação financeira. Então, é um grupo, como eu posso dizer a vocês, é uma nova dinâmica. É uma nova dinâmica para a educação. E a oportunidade de empregos, a oportunidade para a juventude, com a própria novo sistema de educação. Vamos formar bons profissionais, vamos nos preocupar a partir de hoje com um novo Brasil. Veja aí, veja que pensamento elevado, novo Brasil, um novo sistema educacional, uma nova dinâmica, mas acima de tudo uma nova introdução na sala de aula. Essa talvez seja uma das ações mais elevadoras e de resgate à família, ao ser humano. Porque a sala de aula é uma extensão da sua casa, do seu quarto e do leito de todos os membros familiares. Sabemos que houve uma proliferação enorme do número de faculdades para nova geração. Faculdades estas
não discriminando, mas uma outras não capazes. Faculdade, certeza. para você ter uma ideia, eu fiquei muito feliz, Marco, quando você me confessou aqui, antes, nos preparativos desse programa, que existe no Brasil hoje mais advogados do que todos os outros países do mundo. A somatória de todos os outros países, em número de advogados, não chega ao número de advogados que tem no país. E você me dizia que, por uma coincidência, quando você estava indo para algumas solenidades de Uber, porque hoje às vezes temos que usar necessariamente, encontrava engenheiros, advogados, médicos, enfim, toda a classe superior dirigindo Uber, porque não tem emprego. E quem deixou o Brasil com mais de 14 milhões de desempregados? E hoje temos só 11, já reduzimos 3 milhões. 3 milhões. Quais foram os governos passados? Os governos passados, você vê, o que eles falam de socialismo. É muito bonito o socialismo, mas em qual país o socialismo Deu certo. deu certo? Nenhum. É muito triste isso. E como você enfatizou bem antes ali, dizendo que o nosso dinheiro ia para Cuba, para a Venezuela, para a Colômbia, para a Guatemala e não ficava no Brasil, por que isso? Lógico, você vê o seguinte, quem já ouviu falar, quem conhece o Foro de São Paulo, explica tudo isso aí, né? Vamos primeiro desarmar a população, tá? Para nós podermos ter um país democrático. É marcado para eles. Justamente. Socialismo para o povo e o capitalismo para os dirigentes do socialismo. Aí eu te pergunto, esses socialistas aí, quando vão tirar férias em Cuba, vão tirar férias na Venezuela, vão tirar férias... Na Quinta Avenida de Nova York ou em Paris? É claro, você já respondeu. Na verdade, o que nós sabemos é que, independente, olha, todo sistema de governo é precário, mas o único que funciona é a democracia, porque nós não temos ainda o sistema educacional elevado. Talvez o parlamentarismo, mas o povo não está preparado. Temos que ter, antes de tudo, uma educação. Mas com você, Eduardo, me parece que tem um outro ouvinte aí querendo fazer uma pergunta ao nosso companheiro Marcos. Tem Lucas Gonçalves dando boa noite. Kátia Cristina também dando boa noite. Ju Augusto parabenizando novamente o programa. E Fernando Macedo dando também boa noite. Pergunta não. Foram todos participando e parabenizando, dizendo que o programa está ótimo. Fernando Macedo, você que é um engenheiro e que tem nas suas veias o nosso sangue da família Ribeiro, filho do meu tio Gerson Ribeiro, amicíssimo de Antônio Severino, seu pai. Justamente. Então não gosto de falar muito, porque me emociono. Lucas, mas você que é lá do Gilberto Freire, lá do Janga, eu acredito que você tem uma tamanha preocupação como todos nós. Mas vou passar aqui a pergunta para o nosso amigo Marco Chacon. Chacon, uma família tradicional, que tinha um dos seus maiores tios, ou era avô, tio, lá na propriedade de Nova Cruz, em Mangue Seco. Tinha uma propriedade de uma igreja, uma propriedade imensa, que foi vítima desse sistema de governo. Queriam tomar a propriedade. E você lutou e conseguiu. Justamente. Esse é o reflexo desses governos. Justamente. passados. E hoje, dá de direito a quem tem direito. E quem foi que o nosso amigo presidente Bolsonaro fez? Destituiu o MST-TT. E esses grupos aí que invadiam terra. Tudo hoje não mais existe, não mais tem atuação. Como é que você vê tudo isso aí, Marcos? Você vê o seguinte agora, né, com os títulos de posse que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro deu, que governos anteriores nunca fizeram. Nunca. Gavetal. O que fizeram? Invadiam propriedades alheias, né, pronto, a nossa propriedade centenária, desde 1892, foi dos meus bisavós, tá? Invadiram, tá? Usando o nome de socialismo. Aí eu te pergunto, Dena Cabral, socialismo para quem? Para aqueles coitados que invadiram, que são massa de manobra? Em uma propriedade à beira do mar,
à beira do rio, à beira da segunda maior bacia náutica do Nordeste do Brasil. E é lá onde tem esse patrônio que quiseram tomar, assim, a sangue frio. Justamente. Eu lembro que toda a sua família foi manchete na TV Globo, em todos os jornais, todo veículo de comunicação. O descrédito dos invasores, que a opinião pública não aceitou. Isso frustrou muito vocês, Justamente. ao mesmo tempo encorajou para resgatar. Claro, eu vou mais além, Nena. Cheguei a morar na Argentina por quase 2 anos, né? Numa província. E hoje vejo o que a Argentina se tornou com o socialismo. 95% de inflação. 95% de inflação. E outra coisa, tiraram o direito de propriedade. É incrível. Se alcançar daqui para lá, para o Rio Grande do Sul, o nosso amigo Mauro, né, que era um empresário em Buenos Aires, e hoje teve que sair do país porque perdeu tudo para o governo. É isso o socialismo? É isso que vocês querem para o nosso estado? É isso que vocês querem para a nossa cidade? Eu não quero isso. Eu quero uma democracia ampla. Eu quero uma transparência da política. Mais uma vez eu reforço. Antes de vocês escolherem um candidato, veja quem eles são. Veja o histórico dele. Para depois não estar chorando aí o leite derramado. Toda essa conjuntura social, política lá da Argentina, ela é reflexo da má escolha da Cristina Kirchner, Isso. da De la Rúa, e todo esse quadro que vem governando a Argentina, que era o berço do turismo da Europa. E nós, que para quem não conhecia na Europa o Brasil, achávamos que nós éramos incorporados à Argentina, que éramos a capital, Buenos Aires é a capital do Brasil. Por falta de conhecimento. E a Argentina hoje regrediu há mais de 30 anos, há mais de 4 décadas, por uma questão que o Brasil avançou. Avançou, mas perdeu de 2 décadas para cá, com esse governo do socialismo inexistente. E temos aí que, na verdade, tomar esse mesmo gosto pelo Brasil, pelo Nordeste. O nordestino que é vítima de grandes missões, construir as grandes capitais, de São Paulo. O nordestino que hoje retorna às suas origens para o Nordeste, porque tem a água. E sabe quem está brigando com o governo atual? O dono dos carros-pipa. Os donos das máquinas que perfuravam poço, construíam cacimba, barreiros, açude. Esses estão desempregados. E vão ficar desempregados, porque a água está batendo na casa do nordestino. Adentrou a cozinha, adentrou aos sítios, adentrou as pequenas propriedades. E como é que você vê aquele povo, aquele celeiro produtivo, que nós somos o maior produtor do mundo de grãos? E aí damos o exemplo da irrigação aí no sertão de São Francisco, na produção de uma gama de frutas que exportamos para todo o país. Nena, você falou tudo já, mas eu vou mais além com não só os carro-pipas, os balseiros também, as balsas. As balsas. Você sabe quanto custava uma travessia? Ou caminhões em torno de R$200. Hoje o governo federal acabou com esse monopólio, né? Falando aqui da nossa região, como Petrolina, como Salgueiro e outras cidades, existia uma música antiga que falava o seguinte: o sertão vai virar mar. E virou mar, né? E virou mar graças ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro implantando uma nova política, um novo trabalho para o nordestino e trazendo o principal, a dignidade. A moralidade pública, essa moralidade pública é o maior desejo de todo e qualquer cidadão. Porque quando nós depositamos o voto do nosso representante, nós estamos passando para ele uma procuração.
para que ele nos represente à altura. Isso quer que seja no campo municipal, estadual ou federal. E uma das coisas que eu mais estou admirando hoje, e fiquei assim emocionado, foi você me dizer aqui antes, que antes no povo não sabia o que era o STF. E hoje se discute detalhadamente quem são os ministros, aqueles que vão para Portugal, que são apedrejados, aqueles que foram para a via pública e foram apedrejados. Mas como é que você está conseguindo todo esse seu conhecimento? Você é um atento leitor e um atento eleitor de querer transformar o país. Fico feliz, Marco. Nena, vai a sua pergunta com outra pergunta. O que é que você sonha para o nosso país? Que o cidadão exerça seu direito, que a família seja resgatada e que os verdadeiros culpados, condenados, sejam presos, condenados e os seus bens bloqueados e os seus direitos políticos sejam cassados. Esse é meu sonho, um sonho de uma justiça para todos. Para todos. Tá? Para todos. Mas eu vou te fazer uma pergunta, eu vou deixar uma pergunta para você. O que é que você sonha para o nosso litoral norte hoje? Eu conversei muito com o nosso companheiro Poroca, que é um dos empreendedores do litoral norte, que acredita lá naquela prainha que fica em Maria Farinha, que tem uma propriedade que defende o reordenamento urbano da faixa litorânea, com 14 quilômetros, com a maior envergadura turística e de pequeno e microempresário, a maior indústria sem chaminé, sem poluição. Mas Marcos e Poroca me confessavam que o número de canais que despejam os dejetos a céu aberto, proibindo ao banhista, à família, sequer sentar a areia, tamanha a contaminação. E isso é o sonho de todos nós. Eu dialogando com ele, discutindo, nós estamos preocupados, que a praia de Maria Farinha e Pau Amarelo estão ruins para tomar banho. E a do Janga e a praia de Enseadinha estão péssimas, não recomendável sequer sentar a areia. Tamanho, o número de canais despejando todo tipo de dejeto. Esse não quero ver. Mas eu estou vendo aí, chegando aqui um chamado do nosso ponto, do nosso amigo Eduardo, de um novo internauta querendo fazer uma nova pergunta. Com você, Eduardo. Fabiana Marques está dando boa noite. Avisa, cheguei atrasada, mas ainda cheguei. E manda um abraço para ambos. E Lucas, que indaga, diz: Gilmar Mendes, que vive em Lisboa, torrando nosso dinheiro. Isso é uma vergonha. Valéria Barros também, que dá boa noite com a nossa bandeira. E também tem André perguntando sobre a situação da nossa cidade. Ele diz: você acha que Paulista ainda tem a possibilidade de fazer essa mudança, tanto em Paulista quanto em Abril? Veja bem, André, boa pergunta. Certo? Você, claro, depende só de vocês. Mais uma vez, reforço. Vejam em quem vocês vão votar. Tá? Vocês têm nomes em Paulista, como temos nomes em Abreu Lima também. Agora, veja o histórico de cada pessoa. Veja o histórico do seu candidato. E o principal, não venda o seu voto. Né? Você vende seu voto hoje e vai passar 4 anos, Nena Cabral, sofrendo sem segurança, sem saúde e sem educação. Né? É o grande problema nosso hoje. Né? Eu estava antes nos bastidores conversando com o Antônio, e o Antônio lá das praias, ele me confessava que teve o desprazer de ver um membro da sua família que vendeu o voto e foi no posto de saúde ser atendido, não tinha médico, não tinha remédio, não tinha atendimento, não tinha exame. E o outro lá, o nosso amigo Vinícius Campos, que mora ali perto da Avenida Manepá, ele me confessava que as escolas estavam sem equipamentos, sem uma certa qualidade das instalações sanitárias. E isso é a qualidade de quem vem no voto. Mas com você, Eduardo, mas vamos agradecer os internautas que agradeceram. Agora é preciso, e parabenizo a todos, que se inscrevam no nosso canal para que possamos sempre crescer e levar para você mais informação. Escreva aí no nosso endereço,
no YouTube, no nosso canal. Com você, Eduardo. Ativa o sino. Ativar o sino. É preciso que toque aquele sininho, ative aquele sino, para que você tenha direito de se inscrever. A última pergunta para finalizar o programa é o do irmão Antônio, exatamente, que o senhor já citou. Ele está parabenizando, dizendo que o programa está muito bom. E pergunta a Marcos Chacon: o que você acha da atual gestão do município de Paulista? E o que você acha da infraestrutura do Paulista? Diz que a cidade está esburacada e muitos prédios abandonados. Falta infraestrutura, e saúde e educação. Eu acho que falta em Paulista o eleitor saber escolher o seu candidato. O que falta em Paulista é um reflexo das pessoas que vendem seu voto, Nena Cabral. O reflexo de Paulista é não ver na realidade o que o candidato tem de bom. Embora que ele não tenha dinheiro. Eu vou dar um exemplo para você e você vai concordar comigo. O internauta, como é que é o nome dele? Eduardo, como foi o nome? É Antônio. Antônio, eu te pergunto uma coisa, Antônio. Um prefeito ganha, durante 4 anos, 1.480.000. Como é que um prefeito de uma cidade gasta 8 milhões numa campanha? Essa vai para você. E tem outros que têm helicóptero. Tem outros que têm propriedade em Portugal. Bem, Empresa de ônibus. Vinícola. bem. Essa pergunta vai para vocês, eleitores. Tá? Eu acho, tanto Paulista como Abreliba está no caos. Você conhece, Nena Cabral, a área de Jaguaribe. É lamentável ver aquela área ali. Onde nós temos... Invasões desordenadas e sem uma estrutura básica comportar os investimentos. Principalmente a ligação do bairro de Jaguaribe para com o Porto Arthur, para com a PE22. Claro. O que Paulista falta é tudo. Moralidade pública, nós não temos praticamente nada. Saúde, terceira pior do estado. A educação já chegou a ser a 4ª pior do Brasil. Segurança, a 5ª mais violenta do país. O maior índice de desemprego, desenvolvimento. Então, cabe a você, eleitor, cabe a mim, cabe a você, Marco, cabe aos nossos amigos internautas, ao companheiro Vinícius, ao companheiro Antônio, companheiro Lucas, Pedro, Nayara, enfim, o Poroca, a Michele, ao Robson, enfim, cabe a nós, ao cidadão. A responsabilidade do voto, ela tem uma tamanha grandeza, ela também uma tamanha responsabilidade. Porque seu filho, quando vai para a escola, foi lá onde você depositou seu voto. E não encontra o professor. Ou, talvez agora, como estão fazendo, não estão querendo repassar para todo o setor educacional o reajuste que o governo federal deu, 34,23%. E o atual prefeito não quer, ofereceu 12 e 16, menos da metade do valor concedido pelo governo federal. Mas se tudo isso ele fizesse, e se que nós batêssemos na porta dos postos de saúde, tivesse médico, remédios, atendimento, exames, não teríamos tanta revolta ou tanto sofrimento. As escolas, o maior exemplo de abandono é o Firmino da Veiga, que chegou a ser o maior colégio de referência da região e hoje encontra-se totalmente abandonado, destruído e com a infraestrutura que deixa muito a desejar. Fechando a escola, feita a escola Pedro Agostinho, lá na Rua do Mutu, a Rua Agamenon Magalhães, lá em Paratibe. E tudo isso nos frustra. Se você vai no Adolfo Speck, o posto de saúde, as pessoas ontem tivemos uma reunião com o segmento de uma família, onde eles disseram que nem sequer coragem tem de ir, porque ainda sofre, além de comprar uma senha, uma ficha ao vigilante, tem que chegar à meia-noite, 11 horas, e ficar a madrugada toda na espera.
Esse não é o retrato que nós queremos de Paulista. Não é esse retrato que devemos pintar este quadro. Não é esse retrato que devemos vender o nosso turismo lá no Sul ou na Europa. Nós não podemos ser manchete da TV, da Globo, do SBT, da Tribuna ou das páginas policiais de jornais. Nós queremos ser a namorada do sol, com a praia reordenada, reurbanizada. Nós queremos ser a terceira cidade do estado como fomos antes. Nós queremos ser a melhor economia do litoral norte. Nós temos os melhores acervos turísticos, nós temos as melhores posições geográficas. Perdemos porque éramos o maior PIB turístico do estado. Hoje perdemos para o litoral sul por falta de infraestrutura, de 2 décadas de governo, de continuidade. Mas queremos agradecer a você a sua participação. Queremos agradecer e brindar com você e o Marco esse café saboroso que vem lá da Serra de Triunfo, onde mora, onde tem um sítio, nosso amigo Vinícius Campos, o Sítio Caldeirão. Mandamos um abraço a todos vocês, mas antes queremos dar a você, Marco, a oportunidade para fazer suas considerações finais. Estou agradecido ao Nena Cabral, ao nosso amigo, nosso irmão Nena Cabral, e a todos que participaram do nosso programa, tá? E também vou dedicar, Nena, vou tomar a liberdade de dedicar essa minha presença, esse meu programa, esse programa seu aí com audiência, ao saudoso Dr. Geraldo Pinho Alves, tá? Que foi uma referência junto com você na época em Paulista, uma referência de trabalho, uma referência de honestidade. Então, doutor Geraldo, seja onde o senhor estiver, essa é uma homenagem que seu afilhado faz para o senhor hoje. Geraldo Pinho Alves é o exemplo de administração pública, é o exemplo de seriedade, de continuidade e de avanço. Por isso se perpetuou até hoje como o melhor prefeito da cidade de Paulista, que na época também contemplava Abreu Lima. Mas queremos aqui agradecer a todos vocês, internautas, a toda a família de Paulista. Queremos agradecer a todos que aqui sonham com a melhoria do estado de Pernambuco e com a do Brasil. E fazer uma alusão a esses 3 anos e meio que eu nunca vi um governo sofrer tantas acusações infundadas, quer seja do segmento de comunicação da Rede Globo, quer seja do sistema financeiro dos bancos, que pagam mensalmente pesquisas falsas e cada dia Bolsonaro cresce mais, ao setor jurídico que nos deixa muito entristecido, o famoso FTF, o cabeça de ovo e do Gilmar Mendes. Queremos aqui a você, internauta, agradecer e parabenizar. O Brasil vai dar certo, Pernambuco vai descer, vai crescer e Paulista vai soerguer e voltar a ser o que era antes. Um abraço no coração de todos. Fica com Deus. Tranquilo, Marcos. Obrigado. Muito obrigado.